Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário, RF Sul Caminhões, sem concessionário Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Royal Criciúma Hotel, conforto para grandes negócios, foi 3045-2001. Hoje a opinião das 8 é com o filósofo Lúcio Pacter. Alô Lúcio, bom dia. Bom dia, Jafa. Tudo bem? Tudo bem. Onde é que o senhor está? Acabo de chegar de Salvador, Bahia. Fui conversar com os filósofos baianos e imagina que eu chego em casa e estamos com 4 graus aqui em Porto Alegre. Um dia amanheceu, o aeroporto aqui está fechado para pouso, para decolagem. É um inverno anunciando com muita força, né? Há muito tempo que a gente não tinha um frio aqui assim forte como esse. Jafa, vamos conversar hoje sobre alguns assuntos relacionados à contradição. Estive recentemente, em 4 dias, fazendo uma palestra no Hospital São José, lá em Fortaleza. E estava falando para pessoas, para voluntários, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e também alguns filósofos que trabalham num serviço voluntário com pessoas que têm o HIV, mas que já desenvolveram a infecção, portanto, desenvolveram a AIDS e se encontram em estado terminal. Geralmente, essas pessoas que eles atendem são indigentes, são pessoas que as famílias não recebem mais em casa, né? São pessoas que não têm condições financeiras, nem mesmo para comprar os remédios. Imagine você então a situação dessas pessoas que chegam lá já num estado de penúria muito grande. E eu fiquei conversando várias horas com esse pessoal, trocando ideias, vendo o que é possível e o que não é possível, e muitos assuntos assim relacionados a isso. Muitos casos assim dolorosos, como o caso de uma mãe que, ao saber que a filha de 18 anos tinha o vírus HIV, queimou todas as coisas da filha, inclusive as roupas, em praça pública, lá em Fortaleza. Casos assim de vovozinhas de 70 anos, que nunca saíram do quartinho, nunca saíram da casa onde viveram e de repente aparecem lá no hospital com AIDS, né? Provavelmente pegaram dos maridos. E casos assim muito dolorosos, sabe? Todos nós terminamos a conversa assim, muito introspectivos, né? Cada um fez de um jeito assim, pensativo, porque é um assunto realmente muito delicado. Só que o que me chamou muito a atenção em tudo isso, já foi o aspecto da contradição. E conversei sobre isso com o pessoal. A contradição existe e é parte da nossa vida. Não há por que a gente negar a contradição, o paradoxo, e lidar com isso é um dos fenômenos com os quais nós nos deparamos no dia a dia, nas nossas coisas, né? E olha, as contradições elas estão por toda parte. Eu falo isso porque é uma das maneiras de entendermos por que famílias conseguem simplesmente pegar uma das pessoas, às vezes um filho, uma mãe, um pai, e simplesmente mandar embora de casa, porque agora tem algo que é execrado pela sociedade, que é motivo de vergonha e tudo mais. Quer dizer, uma aparente contradição. De repente, todo o amor que havia, toda a consideração que havia, vai por água abaixo. Como entender essas contradições? Primeiro, que elas já vêm de longe, né? Olha, se você pegar, por exemplo, os livros sagrados da humanidade, os grandes homens da humanidade, você já vai ver inúmeras contradições ali. Na própria Bíblia, né? A gente vê lá assim que, se por um lado é pregado que devemos perdoar e amar e dar a outra face, também existem momentos em que se expulsa vendilhões do templo, né? Se por um lado a gente encontra que tem que amparar, apoiar,
Por outro lado, também há episódios em que uma árvore é seca porque não dá frutos. Mas não é só nos livros sagrados que nós encontramos no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos textos Vedas, as contradições. Elas existem no nosso dia a dia. A nossa polícia, que é paga para nos proteger, para nos orientar, o que faz muitas vezes? Coloca aqueles pardais, aquelas máquinas fotográficas escondidas para surpreender o usuário no trânsito e poder multá-lo. Quer dizer, gerando então desconfiança, o contrário do que deveria gerar nas pessoas. Nos terapeutas, então, como é que alguém que fala em saúde mental fica taxando pessoas de loucas e tudo mais? Essas contradições que existem em todos nós, provavelmente, elas não são simplesmente algo ruim, algo que nós devemos debelar, elas são partes constitutivas da nossa vida. Um dos motivos pelos quais as contradições existem e têm seu lugar é que certas coisas valem num contexto, numa situação específica, mas se tirarmos dali e passarmos para outro contexto, já não vale mais. Então tem pessoas que pregam o amor na família, a união na família, até que alguém aparece com isso que se chama AIDS. Aí é motivo de vergonha, a família já quer esconder o camarada, não quer que ele apareça em sociedade e tudo mais. Quer dizer, aquilo que valia em um contexto, em uma situação, já não vale agora nesse contexto, nessa situação. Existem também erros lógicos, quer dizer, a pessoa não se dá conta. Às vezes você chega numa empresa e lá o próprio dono da empresa te diz, olha, eu não quero homens trabalhando nessa empresa. Mas ele mesmo é um homem, e ele está trabalhando, está dirigindo tudo ali. Quer dizer, erros lógicos que podem acontecer. Mas também existem outras coisas. Às vezes, a pessoa pode estar expressando o que ela gostaria que fosse no pensamento dela. É como um desejo, uma volição, quando na prática talvez não ocorra assim, não tenha nada a ver com isso que ela está expressando. Quer dizer, é como se, ao falar, a pessoa pensasse, eu gostaria que fosse assim. E na prática será muitas vezes diferente. Às vezes, sim. Sim, já você chamou? Não chamei não. Tá tranquilo. Eu te ouvindo. Em outros casos, Jafa, também acontece assim no caso de contradições existirem, porque certas coisas atendem a algumas partes da pessoa e não atende a outras partes, deixando de fora. Isso acontece muito. Algumas pessoas, por exemplo, se pautam pelo coração, elas agem pelo coração, mas às vezes a razão que em certas pessoas está separada do coração desautoriza aquilo que o coração diz. O coração diz, eu vou amar, eu vou perdoar, e a razão diz nada disso, porque tal pessoa não merece ser amada e perdoada. Se você fizer isso, ela vai passar por cima de você outra vez, vai te machucar outra vez. Então há uma contradição dentro da pessoa, porque coração diz uma coisa e razão diz outra. Isso pode acontecer também. Mas, para não parecer que essa minha fala é um discurso contra a contradição, e eu acho que a contradição tem seu lugar de ser, sim, não há nada de mal em termos contradições em nossas vidas, isso é uma coisa, às vezes, natural até do nosso discurso. Eu muitas vezes me pego em contradições, né, e fico vendo, puxa, olha que interessante o que está acontecendo. Certas coisas, Jafa, elas são contraditórias pela própria natureza. Se você pegar um quadro do Salvador Dalí, quer dizer, você está vendo de repente um rosto que já não é mais um rosto, é um pedaço de mar, é uma estrada, é um pedaço do céu com nuvens. Naqueles casos, a contradição é parte da construção. Há certas pessoas que, se você retirar a contradição da vida delas, elas perdem a graça, elas perdem o jeito, elas perdem o próprio gosto de viver. Para algumas pessoas, a coerência é fatal. A coerência acaba com a poesia da vida delas, acaba com a vontade de fazer as coisas e tudo mais. Para algumas pessoas, a contradição é o próprio combustível que as move no mundo e tudo mais. Então precisamos ter esses cuidados quando lidamos com o assunto. Muitas vezes acusamos uma pessoa de contraditória. Veja só a palavra que eu usei, acusamos, como se fosse um mal. Muitas vezes não é. Alguns publicitários precisam da contradição até como um processo de criatividade.
Então, nesse assunto, para terminar a nossa fala de hoje, o que eu gostaria de salientar, a partir lá do que eu vi no Hospital São José, e vi pessoas que sofrem muito, assim, saí muito chateado de lá, achando que talvez pudesse fazer mais por aquelas pessoas, mas é uma situação muito complicada. Eu vi trabalhadores cansados, pessoas que se dedicam demais àquilo. Uma senhora estava ainda com lágrimas nos olhos porque um rapaz tinha acabado de falecer, pedindo para ela que fizesse alguma coisa, que ele queria continuar vivo. Mas também há outras pessoas que imploram para morrer naquele local porque não gostam mais do mundo, não gostam mais das pessoas e nem mesmo delas mesmas. No caso dessa vovó de 70 anos que eu citei, a coordenadora lá do local me falou: olha, Lúcio, algumas dessas vovós, elas chegam aqui se sentindo culpadas ainda. Elas não fizeram absolutamente nada e ainda se sentem culpadas. Então, eu acho que em tudo isso, desde as famílias, que também não podem ser crucificadas por uma ação como essa, um entendimento de que a contradição é parte de nós, talvez suavizaria um pouco o coração de todos nós, né? Em situações como esta, que são tão pesadas, e que são situações da nossa época, precisamos enfrentar, e talvez o julgamento seja a opção mais pobre, talvez a compreensão seja uma alternativa melhor para essas coisas. Quero agradecer a você, Jaffa, e aos nossos ouvintes, e na próxima quinta-feira voltamos a conversar. Obrigado, Lúcio. Bom dia, bom resto de semana. 8h23, 8h23. Opinião das 8. Oferecimento Santec Resíduos, Aterro Industrial e Sanitário, RF Sul Caminhões, seu concessionário Volkswagen Caminhões e Ônibus, e Royal Criciúma Hotel, conforto para grandes negócios. Foi 3045-2001.